noite, meus irmãos. É motivo de muita alegria estarmos reunidos, né? Queremos nós estarmos no templo, mas, né, seja feita a vontade de Deus. Onde estivermos, né, o Senhor está presente. Para darmos início ao nosso culto, gostaria de estar convidando os irmãos para que juntos possamos estar cantando o hino do cantor cristão 188. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas são alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ó fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso som nos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Convido os irmãos para que juntos possamos estar abrindo nossas Bíblias em 2 Timóteo 3, o verso 16 ao 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Convido nesse momento a irmã Sueli com uma oração. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, vem me dessa, ó Pai, lhe agradecer por mais essa noite que o Senhor nos deixa, ó Pai, por esse dia, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada um, ó Pai. Cada um que está ouvindo esse culto, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, indo direto às necessidades, ó Pai, de cada um. Que cada coisa que for apresentada aqui, ó Pai, seja, ó Pai, inspirada por Ti, ó Pai. Use-nos, ó Pai, para melhor Te servir. É que te oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Sendo hoje, né, irmãos, segundo domingo de dezembro, onde se comemora o dia da Bíblia, né? Devemos agradecer ao nosso Deus por ter deixado, né, esse manual para que possamos, né, estar seguindo. Neste dia da Bíblia, nós te louvamos e te demos graça. Graças pelo teu livro que nos ajuda a conhecer o teu amor. Graças pelo testemunho dos teus servos do passado, que nos ajuda a saber como viver em nossos dias. Graças pelas pessoas que sofreram e lutaram para preservar a Bíblia. Graça pelos que a copiaram, traduziram, imprimiram através dos tempos. Graças pelo que hoje trabalham para distribuir a tua palavra conhecida. Amém. Convido nesse momento a irmã Marluce. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como
brilhar. Amém. A Bíblia é, dos livros editados, o mais belo e verdadeiro, que por Deus foi inspirado para falar ao mundo inteiro. Nela se encontra o segredo revelado de um Pai que amou os seus primeiros e ainda hoje, como no passado, da salvação é mensageiro. Convido nesse momento a participação com os juniores. O que é a Bíblia? A Bíblia é o livro que se revela o amor de Deus. A Bíblia é a voz que saúda em tom de bondade. A Bíblia é a fonte de sabedoria. A Bíblia é a mina que se encerra, abundância de riqueza. A Bíblia é o sol que renova e aquece a alma. A Bíblia é o amigo que supre todas as nossas necessidades. A Bíblia é o guia que nos conduz ao Pai. A Bíblia é o médico que sara todas as enfermidades. Corinho BIBLA. Pepeia, é o livro do meu Deus, é guardo no meu coração. Pepeia, Bíblia. Acróstico. Dia da Bíblia. Bênçãos constantes de um Deus todo amor. Inspiração para a vida e fé. Boa mensagem ao pecador. Luz que na treva me guarda de pé. Impulso, coragem, vigor. A Bíblia do Senhor. Provérbios 30, verso 5. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Vamos ouvir nesse momento um quarteto. Do Gênesis, ele é semente imortal da mulher. No Êxodo, ele é o líder seguido por fé. Levítico é o sacrifício de oferta e perdão. Em números, herança e organização. Em Deuteronômio é fé em ação. Em Josué, ele é o capitão vencedor. Em Juízes é o justo juiz que a lei santa aplicou. Em Ruth, ele é o parente que não desampara. Em Samuel, ele é a resposta clara. E quem ora em que sua bênção declara. Em Reis, ele é maior rei e sempre reinará. Em Crônicas, ele é a história que não morrerá. Em Esdras, ele é o decreto de Deus a servir. Neemias é certa missão a cumprir. Isto é a resposta a quem sabe agir. Em Jó, ele é o Redentor que se levantará. Em Salmos, ele é o pastor que nada faltará. Provérbios é sabedoria do bom instrutor. Em Eclesiastes, ele é o pregador. Cantares ao noivo com eterno amor. Em Isaías, ele é o Messias enviado a nós.
pediu. Em Ezequiel, ele é o filho do homem, o maior dos homens que o mundo já viu. Em Daniel, ele é o tempo do tempo a cumprir. Oséias é restauração, é o amor, é o agir. Em Joel, ele é o juiz sobre um povo pagão. Amós Obadias, ele é punição. Em Jonas, perdoa a quem quer perdão. Miqueias, ele é mensageiro. Naum, ele é o vingador. Abacuque, ele é a voz de Deus a gritar. Aviva o povo adorador. Sofonias é o pastor zeloso. Ageu a herança, ele vem restaurar. Zacarias e Malaquias é o sol da justiça e não se apagará. Em Mateus é o Filho de Deus a salvar. Em Marcos é a mão de Deus a operar. Em Lucas é o Filho do homem andar. Em João é a porta do céu para o homem passar. Em Atos é a luz para Paulo. Romanos é a nossa justificação. Coríntios nos limpa de todo pecado. Em Gálatas redime sua criação. Efésios é a nossa riqueza insanável. Em Filipenses ele é supridor. Em Colossenses ele é plenitude. Tessalonicenses é rei. Timóteo é mediador. Tito e Filemon, amigo ele é. Hebreus é aquele que honra a fé. Tiago é modelador da igreja. E Pedro é a pedra que o mais esmagou. Em João ele é puro amor. Em Judas ele é resgatador. Em Apocalipse. Em Apocalipse ele vem em glória e poder. Nele está escrito assim: saiu vencendo pra vencer. Os seus pés são reluzentes, seus cabelos brancos como a lã. Jesus Cristo, Rei da glória, ontem, hoje e amanhã. Sua igreja vai embora, seu lugar não é aqui. Glorifica, igreja amada, porque ele já está vindo aí. Porque ele já está vindo aí. Vencendo o rei. Vem Jesus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Vamos assistir nesse momento um acróstico com os jovens. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural. Tiago 1:23. Não é minha palavra fogo, que diz o Senhor. É o martelo que esmiuça a pedra? Jeremias 23:29. Os preceitos do Senhor são mais valiosos que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Salmos 19:10. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. João 17:17.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nesse momento estaremos ouvindo a nossa irmã Jocilane. Bíblia, livro dos livros, és a escrita de Jeová. Bíblia, a eternidade das divindades em ti está. Bíblia, livro dos livros, és o tesouro das gerações. Ó minha Bíblia, fanal de gozo, és o repouso dos corações. Bíblia, livro dos livros, dos patriarcas e das visões. Livro de um sol benditas e de infinitas revelações. Sol que ilumina os dias meus, ó minha Bíblia, livro dos crentes, és um presente vindo de Deus. Bíblia, de duplo gume, tu és o lume na escuridão. Bíblia, arca da lei, onde encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isso encontrei Cristo pra me remir. Ó minha Bíblia, rio que passa, manando graça sem se extinguir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Despedindo essa parte, queria agradecer a participação de cada um dos irmãos, agradecer a Deus por cada família que se encontra assistindo esse culto e entrego a vida do pastor que estará trazendo a mensagem. Boa noite, meus irmãos. Hoje estamos comemorando o Dia da Bíblia, nesse segundo domingo de dezembro de 2020, e é um privilégio muito grande para nós, como crentes em Cristo Jesus. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, onde nós temos as nossas doutrinas, buscamos o conhecimento a respeito de Deus e a palavra de Deus, que é viva e é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e ela corta como espada de 2 gumes. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: de modo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da
palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que é suficiente para nos condicionar à fé. Ninguém consegue acreditar em Deus se ele não ouvir a mensagem da palavra de Deus. Por isso louvamos a Deus pela liberdade que temos de pregar e temos o nosso culto, o nosso ensino e temos aí a nossa escola dominical para a gente estudar a palavra de Deus, os nossos seminários, as nossas instituições bíblicas, a imprensa bíblica brasileira, a Sociedade Bíblica Brasileira e todas as imprensas bíblicas mundiais. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, o Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. O Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. Então esse é o objetivo da criação do Dia da Bíblia, para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. É o que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que possamos conhecer a verdade, precisamos estudar a palavra de Deus. E essa intercessão é que as pessoas leiam a Bíblia. Bíblia precisa ser distribuída. A distribuição de Bíblias contribui muito para a informação a respeito do seu conteúdo, que a pessoa pega e lê. E graças a Deus aqui no Brasil, a data da comemoração à Bíblia começou a ser celebrada em 1850. 1850, mais de 100 anos. Quando chegaram dos Estados Unidos e da Europa os primeiros missionários cristãos evangélicos. A primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, Brasil. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país, por meio da Lei Federal, de número 10335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional, no dia 19 de dezembro de 2001, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa é a informação da Sociedade Bíblica do Brasil. E nós temos hoje o privilégio de discorrer sobre a Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé e prática. A sua palavra poderosa é como um martelo que esmiuça a rocha. Jeremias, capítulo 29, capítulo 23, versículo 29 e até o 32. Não podemos substituir o seu conteúdo, acrescentando ou diminuindo sem sequer um tio da sua palavra. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus 5, 18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Há um tempo em que a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, não poderão sofrer nenhuma mudança e a sua palavra há de cumprir por completo, na íntegra.
nem um tio o Senhor me tirará da lei, até que o céu e a terra passem. Nem um tio o Senhor me tirar, nem um jota, nem um tio o Senhor me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Palavra de Deus. Quando Jesus, em Apocalipse, na revelação a João, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus, então, está dizendo que ele veio para cumprir a palavra, e ele é a palavra. João, capítulo 1, começa o livro de João dizendo a respeito de Jesus, e começando o Gênesis do Novo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se fez, do que foi feito se fez. Então Jesus disse que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da sua lei. Está aí também Lucas 16, 17. Apocalipse 22, 18, 19, diz Jesus: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, Provérbios 30, versos 5 e 6 diz: toda palavra de Deus é pura, é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente das suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5 e 6, a palavra de Deus. A Bíblia já tem sofrido muitas agressões. Os cristãos já sofreram muito, açoites, foram muitos assassinados, muito sangue correu para que uma tentativa de cessar a leitura da Bíblia, para banir o hábito de ler. Mas a Bíblia tem vencido a tudo isso, a palavra de Deus. Os crentes têm conquistado grandes vitórias, mas sempre a Bíblia, ela é confrontada, muitas das vezes, com a falsidade, com o falso profeta, e muitas das vezes a palavra de Deus, alguém tenta modificar a palavra de Deus. Quando o nosso reformador Martinho Lutero escreveu as 95 teses, ele, com base na Bíblia, ele pôde detectar que as doutrinas que a igreja estava pregando, as práticas da igreja, os rituais da igreja, não tinham apoio bíblico, estavam realmente contrariando a mensagem da Bíblia. Mas ele foi confrontado, foi perseguido, foi excomungado da igreja, mas a reforma com a Bíblia, a mensagem da Bíblia por Lutero, contribuiu muito para o crescimento, e um grande grupo de pessoas abriram os olhos para a verdade e abandonaram aquela religião falsa, aquelas doutrinas falsas que a igreja estava pregando naqueles tempos. Mas a igreja também romana perseguiu
Lutero, e acrescentou mais 7 livros à Bíblia, são os livros apócrifos, tentando provar que a Bíblia de Lutero era uma Bíblia incompleta, sendo que até então as teses e até então o concílio para decidir o acréscimo de mais 7 livros à Bíblia, a Bíblia que era usada até esse tempo era a Bíblia com os 66 livros que nós hoje usamos e que Lutero conseguiu ver nesses 66 livros os erros da Igreja Católica do seu tempo. Então nós sabemos que muitas tendências têm tentado destruir o conteúdo da Bíblia com mentiras, com revelações falsas, profecias falsas, pelo falso profeta, pelos anticristos. Os profetas dos dias modernos já não estão preocupados com o que a Bíblia tem a dizer. Eles profetizam com base em suas experiências ou supostas revelações através de sonhos, dizendo que o Senhor os falou. Deve haver uma diferença bastante grande entre as seguintes afirmações. O Senhor me disse algo a seu respeito. Eu tenho uma profecia para você. Nos dias de Jeremias apareciam muitas pessoas dizendo que tinham uma mensagem da parte de Deus para o povo. Eles deixaram o povo confuso com essas profecias que não eram dadas da parte de Deus. E Deus então disse: eu sou contra os profetas que profetizam dizendo: o Senhor me falou, sonhei. Está lá em Jeremias capítulo 23. Eu sou contra esses profetas que fazem errar o meu povo, que tentam se passar como profetas e faz errar o meu povo. Eles deixam o povo confuso. E hoje tem muito disso, muitos profetas que aparecem aí com ar de superioridade. Alguns até dão ordem a Deus, como se Deus fosse submisso a nós. Deus é soberano, Deus é Senhor, nós somos servos, somos pequenos, por isso devemos zelar pela sua palavra, o que ele tem a dizer, é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, nas páginas da Bíblia Sagrada. E hoje nós temos esse problema, como os profetas do tempo de Jeremias. Pessoas tentam se passar como profetas, tentam falar como se fosse representante de Deus. Jesus é o único representante de Deus. Hebreus 1, versos 1 e 3, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, sendo superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então Jesus é o Senhor. Ainda que alguém possa pensar que é representante de Deus, que é uma ponte entre Deus e os homens, são argumentos falhos e tese heréticas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas graças a Deus, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos nossos dias, ela tem sido uma bênção para nós, como já foi no passado e como será em todos os tempos, até que o céu e a terra se passem. Ela permanecerá com sua totalidade, com sua verdade absoluta. Deus nos tem dado pastores, professores e crentes de verdade clara,
para nos ajudar a compreender as Escrituras. Graças a Deus por isso. Temos a Escola Bíblica-Dominical, onde temos as nossas irmãs que ensinam as nossas crianças, assim fazendo cumprir a palavra de Deus. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Nós temos um grupo de irmãos aqui muito comprometido com a verdade. Graças a Deus por isso, que tem ensinado a palavra de Deus. Nós temos aprendido bastante da Bíblia com esses irmãos que ensinam, usando a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Porque Deus realmente não tem nos autorizado a entregar uma nova mensagem sem fundamentação das Escrituras, dizendo que é da parte de Deus, que o Senhor me falou. Nós sabemos que o Senhor nos fala através da Bíblia. Quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, ele nos ilumina. O Espírito Santo de Deus nos ilumina para compreendermos as Escrituras. Precisamos estudar a palavra de Deus e explicar aos outros. Precisamos ser dependentes do Espírito Santo para que possamos ler e aplicá-la de modo apropriado a cada situação. João 16, verso 13, diz Jesus: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, então, mas dirá tudo quanto de mim tem ouvido. Então é isso que a palavra de Deus tem para nós. Tudo que tiver ouvido, ele vos anunciará e anunciará o que há de vir. João, capítulo 16, versículo 13. Nós vemos um encontro de Jesus com os líderes religiosos, aqueles que debruçavam sobre, entre aspas, sobre a lei, sobre as Escrituras, escribas, fariseus, saduceus, os judeus, nesse segmento religioso do judaísmo, aos saduceus que não acreditavam na ressurreição. E estava sendo difícil o ensinamento dos saduceus, porque os saduceus afirmavam que não há ressurreição. E a glória nossa está na ressurreição de Jesus. Nós valorizamos muito a cruz, o símbolo do cristianismo é a cruz, mas falamos da morte de Jesus, do seu sangue, mas a nossa maior glória está na ressurreição de Jesus. Foi na ressurreição de Jesus que ele venceu a morte. E os judeus e os saduceus diziam que não há ressurreição. Se a mensagem deles fosse realmente uma mensagem que pudesse servir de ensinamento para as pessoas, e a maioria viesse a acreditar naquela heresia, eles poderiam rejeitar com muita facilidade a Jesus. Isso estava atrapalhando o crescimento do reino de Deus e do Evangelho. Então, eles tentaram enrolar Jesus, apresentando lá em Mateus 22 uma situação para tentar enrolar Jesus, deixar Jesus sem resposta diante de uma situação em que se tratava da ressurreição. Então Jesus disse para eles: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É um erro não conhecer as Escrituras. Precisamos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 31, 32, Jesus lhes disse: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que o Deus nos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos. Essa foi a mensagem de Jesus. Mas Jesus os repreendeu, os exortou, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras.
E Jesus está falando para alguém que lidava com isso, são escribas, pessoas que lidavam com as Escrituras. Ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O poder de Deus que Jesus, mesmo sendo morto, ressuscitou dentre os mortos e nos garantiu a ressurreição para todos nós na ocasião da sua volta. Aos 2 discípulos que estavam já indo em direção contrária para Emaús, eles caminhavam para Emaús, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, nós vemos então Jesus. No verso 25, Jesus começa a explicar as Escrituras, começando por Moisés. E falando sobre todos os profetas, ele explica a seu respeito o que constava em todas as Escrituras, sempre valorizando os escritos de Moisés, por todos os escritos sagrados, bem como os profetas. Jesus, então, usou as Escrituras, sendo ele o próprio Deus, o Deus homem, o homem Deus. Ele valorizou as Escrituras, a sua mensagem, a convicção que precisamos saber, estão nas páginas das Escrituras. E os discípulos, então, foram impactados. Quando Jesus começou a falar de Moisés, falar de um assunto tão remoto, Jesus abria as Escrituras de forma oral. E eles sentiram o impacto do poder da palavra em seus corações. E comentaram para os outros: não ardia em nós o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras? Então todos sentiram o poder da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, trazendo para eles uma mensagem viva. Eles ouviram a voz do próprio Deus naquele momento, no abrir das Escrituras. Na hora da tentação, Jesus faz uso das Escrituras. Toda a Bíblia foi usada nos argumentos de Jesus. Quando se depara com um tentador que tenta distorcer as Escrituras em suas tentações a Jesus, Jesus usa as Escrituras para eliminar e expulsar Satanás de sua presença. Sempre dizendo de forma coerente e teologicamente correta: está escrito. Satanás disse isso, está escrito. Aí Jesus dizia: também está escrito. Satanás apresentava textos bíblicos isolados, fora do contexto. E Jesus, dentro de uma contextualização exata, ele dizia: também está escrito. Aqui em Mateus 4, versículo de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então essa foi a palavra de Jesus: nem só de pão viverá o homem, está escrito. E o diabo usou um texto isolado. Jesus disse: mas também está escrito que nem só de pão viverá o homem, que a verdadeira vida está naquele que ouve a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. O homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão em tuas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Então está escrito isso realmente no Salmo. E o diabo usou isso, tentando Jesus, como ele tenta qualquer outra pessoa que quer se aparecer, quer aproveitar do seu poder. E ele estava dizendo para Jesus: faz isso, você
se atira do pináculo do templo, você vai ser bem aplaudido, você não vai se machucar, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, você é o cara, você é extraordinário, você é diferente, você é cheio de poderes, e você vai ser muito bem aceito. Então Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu já assisti uma reportagem sobre uma seita que, com base num texto isolado da Bíblia, que na verdade Jesus disse que se nós tocarmos nas serpentes, elas não farão nenhum dano a nós, bebemos alguma coisa mortífera, não vamos morrer por causa disso. Tem uma seita que adotou a desafiar serpentes. Então, no momento do culto, eles têm lá no salão de culto muitas serpentes espalhadas. Não são cobras mansas, não são cascavéis, jararaca, essas cobras bravas, serpentes bravas, peçonhentas, que tem a capacidade, com o seu veneno mortal, que pode intoxicar e matar pessoas. Muitos já têm morrido por causa disso. Eles pisam em cima das cobras com base nisso. Isso aí é tentar a Deus. O Senhor disse que se alguma tentação, algum sofrimento dessa natureza chegar para impedir o avanço do Evangelho, que Deus irá nos defender, como defendeu Paulo quando ele foi mordido, picado por uma víbora, e todas as pessoas que eram mordidas por uma víbora daquela morriam. E Paulo não morreu, e olharam para Paulo como se fosse um dos deuses. Admiraram. Isso foi a mão de Deus defendendo aquele homem, livrando ele, na hora que ele mais precisou do socorro de Deus. E o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito, aqui valorizando as Escrituras: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Aí está, quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós confiamos nas Escrituras, está escrito que devemos adorar somente a Deus. Tem um documento lá: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Não te encurvarás diante de imagens, não farás para ti imagens de semelhança das coisas que estão nos céus, na terra, nos rios, debaixo da terra e debaixo das águas. Então Satanás queria levar Jesus a adorá-lo. Então Jesus, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Ele quer adoração. Ele quer adoração. Quer ser adorado. E tem sido adorado por muitas pessoas. A falta do conhecimento da palavra de Deus leva muitas pessoas a serem escravos de Satanás e adorar o próprio Satanás, recebendo a recompensa mortal de uma vida eterna sem Deus. No versículo 30, Jesus se aproxima da mesa e toma o pão e abençoa e parte com ele, e parte entre eles. Os olhos deles se abriram e reconheceram a Jesus, e Jesus desapareceu da presença deles. Aqueles homens que estavam no caminho de Emaús. E eles disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele falava e abria as Escrituras? O poder das Escrituras. Jesus usou as Escrituras, sendo ele o próprio Deus. A palavra de Deus é escrita. A Bíblia deve ser lida, meditada e guardada no coração para o ensino e preparo dos fiéis. Salmo 119, verso 2: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, eu preciso ver.
Eu preciso olhar para a Bíblia como palavra de Deus. Tem muitas coisas que atrapalham os meus olhos, impedem os meus olhos, então somente desvenda os meus olhos. Tira essa venda para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê. Lê a palavra de Deus. Muitas pessoas não estão lendo a Bíblia. A Bíblia tem servido muitas vezes de um objeto para enfeitar a estante. A Bíblia não tem sido lida, não tem sido estudada. Precisamos olhar para a Bíblia, debruçar na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O nosso crescimento espiritual, o conhecimento da palavra de Deus, depende de uma pessoa interessada no estudo da Bíblia. Romanos 15:4 diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Palavra de Deus. O que está escrito? Estamos passando por um momento difícil nesse dia da Bíblia de 2020. Um momento difícil mesmo. Mas vemos que muitas pessoas estão postando algumas mensagens aí que deixam muita gente confusa. Mas o que a Bíblia tem a dizer? Quando olhamos para a Bíblia, nós sabemos que tudo foi escrito para o nosso ensino, pela paciência e pela consolação das Escrituras. Possamos ter esperança. Nós temos esperança no nosso Deus. Deus está conosco e no meio desse bombardeio, Deus está nos poupando. Estamos aqui. Nós estamos aqui, graças a Deus por isso. Porque sabemos, conhecemos o nosso Deus. Pela mensagem das Escrituras, pela mensagem da Bíblia, nós sabemos que Deus não está nos abandonando, que ainda não é o fim, que nenhum poder irá assumir a direção do mundo, porque o nosso Rei é Jesus. Jesus é o nosso Rei. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Paulo diz que a palavra de Deus é inspirada literalmente, soprada por Deus. Embora Deus tenha falado essas palavras por intermédio de autores humanos, a mensagem comunicada é de Jesus. A mensagem comunicada é dele, é de Deus. Examine o livro de Deus com toda a diligência, a fim de aprender tudo quanto Deus tem para dizer a você, a todos nós. 2 Pedro 3,15 diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estejam sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Salmo 119:11 escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Terminando em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que Deus nos abençoe e nos guarde, para que possamos aprender muito da palavra de Deus. Temos muito que aprender. Você, meu irmão, que tem um bom tempo de escola bíblica dominical, você, meu amigo, irmão, pastor, professor, que lê a Bíblia, já fez seminário e já se esforçou em fazer muitos cursos bíblicos. Você sabe que nós aprendemos a cada dia, e todo dia nós aprendemos algo novo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que Deus nos abençoe, que
que possamos valorizar a sua palavra na íntegra. Vamos orar, encerrando assim o nosso culto, a nossa comemoração do Dia da Bíblia 2020. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por termos em nossas mãos a tua palavra, Senhor, pela liberdade que temos de cultuar ao Senhor, pelo país em que vivemos nele, Senhor, pelos nossos governantes, Senhor nosso Deus, pela tua palavra, Senhor nosso Deus, ser poderosa, Senhor nosso Deus, e ser a base, Senhor nosso Deus,